Fala galera, aqui é o professor Guilherme Rezende e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e muito cobrado em prova de concurso público. Se você é concurseiro de Delta, Magistratura, Ministério Público, Defensoria e estuda Direito Penal, você já deve ter se deparado com essa expressão, crime impossível. E no nosso vídeo nós vamos abordar aqui a natureza jurídica, as teorias, a jurisprudência relacionada e finalmente eu vou mostrar para você como que essa matéria vai ser cobrada na sua prova. Então, acompanhe esse vídeo até o final e não se esqueçam de seguir o canal do Estratégia aqui no YouTube e ativar o sininho para novas notificações. E é claro, comente aqui embaixo sugerindo temas para a gente abordar nos próximos vídeos. Vamos então para o estudo do crime impossível, também conhecido como tentativa inidônea ou tentativa inadequada. Eu já começo com esse exemplo que está na tela para vocês, que é uma nota falsificada, um erro grosseiro. Seria ele capaz ou apto a enganar alguém e, portanto, caracterizaria efetivamente um crime? Galera, quando a gente fala em crime impossível, a gente vai imediatamente para o artigo 17 do Código Penal, que vai dizer o seguinte: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vocês conseguem perceber que é uma estrutura bastante similar à tentativa. Aliás, o próprio dispositivo começa falando sobre a tentativa, mas que o resultado não se consuma não por circunstâncias alheias à vontade do agente, como, por exemplo, na tentativa, mas porque o agente emprega meios de execução ou objeto absolutamente impróprio e, com isso, a consumação não ocorre. E também o dispositivo, o artigo 17 do CP, vai dizer para nós que não se pune a tentativa. Então, a natureza jurídica desse instituto é uma causa de exclusão da própria tipicidade da conduta. Quando a gente estuda o crime, de acordo com aquele conceito tripartido, a gente lembra que o crime é composto por fato típico, ilícito e culpável. Nesse caso, a gente já resolve o problema na análise desse primeiro elemento, que é a própria tipicidade da conduta. E percebam que o nosso legislador vai falar em inviabilidade da consumação do crime por ineficácia absoluta do meio de execução ou impropriedade absoluta do objeto. Eu até coloco aqui uma arma de brinquedo para ilustrar a situação de um agente que pretende matar o seu inimigo valendo-se de uma arma de brinquedo. O meio empregado para a execução desse crime é um meio idôneo? Esse crime de homicídio vai se consumar se o agente age empregando uma arma de brinquedo? Bom, a gente passa então ao estudo das teorias que envolvem aí ou que explicam o crime impossível. E eu já começo ilustrando com mais um exemplo aí do que seria o crime impossível. Eu pretendo matar o meu algoz, mas para isso eu vou ministrar um meio que não é eficaz para esse resultado. Eu vou matar este meu desafeto usando açúcar. O meio que eu emprego, ele é eficaz naquele contexto? E aqui vamos abstrair a eventual situação dele ser portador, por exemplo, de diabetes ou alguma outra comorbidade que possa se agravar com o consumo de açúcar. As teorias que buscam explicar o crime impossível são essas quatro que estão na tela para vocês: subjetiva, sintomática, objetiva pura e objetiva temperada. Já adianto para vocês que o nosso Código Penal, ele usa a última teoria, a teoria objetiva temperada. Para a teoria subjetiva, é desnecessário analisar se o meio e o objeto são ineficazes, bastando a intenção do agente em praticar o crime. Então eu vou focar apenas aqui na intenção do agente. Mas o nosso direito penal, ele não pune a intenção. Para que o direito penal haja, é necessário que a gente ingresse nos atos executórios. Por isso a gente não vai aplicar essa primeira teoria, a teoria subjetiva. A teoria sintomática baseia-se na periculosidade do agente. Se o agente, com a sua conduta, evidencia ser perigoso, ele deve ser punido. Nós também não usamos essa teoria, até porque aqui no Brasil a gente rechaça o direito penal do autor e adota o direito penal do fato.
A terceira teoria, a teoria objetiva pura, ela trabalha numa outra perspectiva. O agente não responderá pela tentativa independentemente do meio ou objeto serem absoluta ou relativamente inidôneos à realização do resultado pretendido. Aqui ele não faz diferenciação entre ser o meio absolutamente ou relativamente idôneos à produção deste resultado. Em qualquer caso, nós não puniremos este agente. No Brasil, no entanto, a gente só vai afastar a responsabilidade do agente, afastando a própria tipicidade da conduta, se o meio ou objeto forem absolutamente impróprios. Eu até volto para esse slide para mostrar para vocês que a gente fala aqui, de ineficácia absoluta ou de impropriedade absoluta. Bom, então nós adotamos a teoria objetiva temperada, que vai fazer essa distinção entre meios e objeto absolutamente e relativamente impróprios. São aqueles meios que não têm aptidão alguma para produzir os efeitos ou resultado desejado. E olhem que interessante a súmula 567 do STJ. Essa súmula vai dizer para nós o seguinte: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto. Então, o fato de, naquele supermercado, naquela loja, existir um sistema de vigilância, não vai ocorrer o crime impossível, mas tentativa. Porque aqui o meio empregado ele é relativamente, não absolutamente ineficaz. Pode haver falhas nesse sistema de segurança, pode haver falhas aí na atuação dos próprios seguranças, se nós não estivermos falando de algo digital, de máquinas que estejam fazendo o monitoramento dos clientes, e aí nós temos uma ineficácia relativa que não impede assim a consumação do crime. Então, naquelas situações muito frequentes de furtos ocorridos num supermercado, nessas lojas maiores que tem vigilantes, tem funcionários que circulam a todo momento, o fato do agente iniciar a execução ali não caracteriza o crime impossível, mas tentativa de furto. E nós temos também a súmula 145 do STF que vai dizer o seguinte: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Essa é a hipótese do flagrante preparado. A própria polícia estimula ardilosamente a prática de um crime, mas ela está ali para evitar a consumação dessa infração penal. E aqui as objeções apontadas pela doutrina são duas. A primeira é que o Estado não pode estimular ardilosamente a prática de uma infração penal. O Estado não pode agir dessa maneira com os seus cidadãos. E a segunda objeção é que, se o Estado provoca, mas ele está ali para impedir a consumação do crime, eu estou efetivamente diante de um crime impossível. Então eu atraio a incidência do artigo 17 do Código Penal. Mas atenção, porque este flagrante preparado não se confunde com o flagrante esperado, modalidade diversa de flagrante em que os agentes policiais têm prévio conhecimento da prática de determinado delito e apenas aguardam o momento adequado para a realização da prisão. Então eu estou em campana, estou observando tudo acontecer e quando o agente sai de dentro da residência portando droga, eu efetuo a prisão em flagrante. Esse é o flagrante esperado. No flagrante preparado, ao contrário, eu estimulo no agente, eu digo para ele: olha, vai lá e pratica o furto, vai lá e pratica o roubo, vai lá e traga droga para mim. Vejam que nesses casos, nem sempre o agente tinha aquele dolo, aquela vontade, aquela intenção pretérita de praticar o crime. Então nós temos situações diferenciadas. Galera, então, crime impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada, a inviabilidade da consumação do crime por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Guardem sempre essas expressões absoluta porque elas fazem a diferença. Bom, Marcos tentou envenenar o seu chefe colocando um produto tóxico em sua bebida. No entanto, o veneno utilizado por Marcos havia perdido eficácia devido à data de validade expirada e seu chefe não sofreu qualquer dano. Qual deve ser a posição do Ministério Público quanto à conduta de Marcos? Essa foi uma questão do Ministério Público do Pernambuco. E vejam qual é a resposta. Marcos não deve ser punido, pois se trata de crime impossível, dado que o veneno não tinha capacidade de causar o resultado pretendido. Embora a intenção do agente fosse matar o seu algoz, ele não empregou meios adequados
para a consumação da infração penal. Vamos ver agora uma questão tal qual previsto lá no Enem. Caio, Tício e Mévio integram um grupo de extermínio e decidem matar 3 integrantes de uma organização criminosa rival, cabendo a cada um o assassinato de uma das vítimas. O Caio aborda a vítima em emboscada. Todavia, ao efetuar o disparo, verificou que a arma de fogo estava desmuniciada. Como que eu vou matar alguém se a minha arma de fogo está desmuniciada? Crime impossível. O Tício efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no tórax, que era o seu alvo. Essa vítima foi encaminhada para atendimento hospitalar e acabou falecendo em decorrência desses disparos. Homicídio doloso. Já o Mévio rendeu a vítima apontando a arma de fogo para a cabeça, mas a vítima propôs a Mévio o pagamento de 50 mil para que ele não o matasse. O pedido foi aceito por Mévio. Ele desiste voluntariamente de prosseguir com a execução do crime. Então eu tenho aqui a desistência voluntária. Então a resposta que o examinador pedia era você indicar qual era a situação jurídica de cada um desses indivíduos. Crime impossível para o Caio, homicídio doloso para o Tício e desistência voluntária para o Mévio. É assim que isso vai cair na sua prova. Se liga então, galera, para esse tema. Crime impossível. Ele é tema importante, muito cobrado em concurso público e essas dicas aqui são muito valiosas. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e não se esqueçam de deixar o seu like aqui. Valeu, galera!